Abacuque capítulo 3, versículo 17. O tema de hoje é a fé no meio da crise. É um tema simples, vai ser uma mensagem curta, amém? E espero que Deus fale conosco. A fé no meio da crise. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Estou em Ageu aqui, irmãos. Como é que eu marquei o negócio errado, irmãos? Louvado seja Deus. Deixa eu só ter certeza se eu marquei o texto certo aqui, irmão. Deixa eu só ter certeza. Porque às vezes eu marco um texto e é outro. Só um minutinho. Capítulo 3, versículo 17 e 18, é isso? Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Podemos? Amém. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que que decepcione o produto de oliveira, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor Deus, Pai, faça a tua obra sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Hoje em dia estamos ficando, irmãos, estamos vivendo em um período de pessoas rasas. Elas não sabem o que é meditar. Um texto como esse é um texto simples, e a gente lê e passa por ele. Passa por ele. Isso me fez lembrar, não que isso não tem nada a ver com, inclusive com esboço, mas isso me fez lembrar de uma visão que eu tive há mais de 20 anos atrás. Estava no quarto orando. Então, quando eu estava orando, gostava de orar com a Bíblia aberta e minha testa na Bíblia, ou a Bíblia fechada e minha testa na Bíblia. Se eu estivesse lendo, eu abria e deixava aberta, ou se estivesse fechada, às vezes fechava quando a oração, dependendo do período. E nesse dia, ou nesta noite, eu estava orando, e eu ouvi uma voz, e eu olhei, e tinha um homem num canto. Ele não era branco, resplandecente. Eu gostaria de exagerar, dizer que tinha asa, mas não tinha. Eu gostaria de fazer essas coisas, mas não tinha. Mas não era um ser da terra. E então ele fala, eu olho e ouço, ora mesmo, senão você vai ficar. E eu baixo a cabeça e começo a orar. Mas antes de começar a orar, a Bíblia começa, eu olho para a Bíblia, ela se abre e começa a passar todas as páginas. Vai de Gênesis a Apocalipse. E aí não mais a voz daquele que estava do lado, mas uma voz de cima falou: assim como essa Bíblia está passando, muitos crentes estão passando por ela. Isso me fez lembrar agora exatamente aqui o que eu estava dizendo, que às vezes a gente está tão raso em falta de meditação, que a gente não é mais capaz de meditar na palavra, e às vezes a pessoa não sabe o que é meditar. Poucos irmãos que eu conheço que sabem o que é meditar, que você conversa, que você vê que ele medita, que você vê ele dizendo: olha, eu estava pensando naquele texto, e ele consegue aprofundar aquilo, porque ele tem sede da palavra. Poucos crentes. Ora, pode orar, pode clamar, mas são rasos. Raso, você conhece pela palavra. Amém. Quão rasos são? Crentes sem Bíblia é raso. É raso. E aí a Bíblia diz: porque ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que de que se decepcione o fruto da oliveira, ou seja, frutos em fraco, magro, fora de estação que seja, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malha sejam arrebatadas, ou seja, roubadas, e nos currais não haja gado. Para que vida pior do que essa? O campo não produz, as árvores que produzem o fruto
já estão mirrados. Não há fruto na vide. Os frutos que você tem ali para plantar na estação certa não vai brotar. Os campos não produzem mantimento. As ovelhas foram roubadas. O gado não existe. E aí ele diz: todavia, ou seja, independente disso, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E a partir daí eu quero pregar essa noite sobre a fé no meio da crise. Como eu disse, eu vou pregar algo simples, raso, e talvez a sua capacidade de meditar deva ser maior do que a minha de pregar, porque se não tivermos a capacidade de meditar na mensagem que é pregada, nós estamos... Você vê, hoje minha mente está trazendo tantas coisas. Eu lembro quando criança, 4, 5 anos, minha avó me levava para a missa mesmo, e eu lembro de uma história que contaram para ela, quer dizer, ela estava contando para nós, de um homem que não perdia uma missa. Toda missa que ele ia, colocava um grãozinho. Hoje em dia não tem mais aquela frutazinha, é um carocinho vermelho, que tem uns que é só vermelho, tem uns que é uma pontinha preta, eu não sei mais o nome daquilo. Tem uma frutinha, antigamente aqui na praça do Santos Dumont, ali perto do hospital tinha, eu não lembro mais o nome daquilo. E toda vez ele botava na latinha. E um dia ele adoeceu e pediu para o amigo dele ir para a missa, para ele não perder, para poder colocar lá na latinha. Fim das contas, ele perdeu três missas, e um dia estava prestes de morrer e foi querer conferir quantas vezes ele assistiu a missa, para poder falar com Deus e dizer: Senhor, o Senhor tem misericórdia, olha aqui, eu passei minha vida assistindo a missa. E aí minha avó contava, que foi olhar, só tinha 3 grãozinhos, que eram os 3 que o outro que foi, porque o outro foi e deu atenção. Isso ela me falava, né? O outro deu atenção. Ela falava: meu filho, quando tu vai para a missa, não dorme na missa não. Aí ela ia contar aquela história. Aí depois, quando outro tempo dormir de novo, ela contava de novo essa história. Fixou na minha mente aquilo. Nunca quis levar uma latinha e nem quis juntar os grãozinhos, mas eu gostava de ouvir aquela história. Então, às vezes nós não temos a capacidade de meditar na mensagem, às vezes não temos sede sequer de reouvi-las, ou mesmo de ouvi-las, nem reouvi-las, e nós começamos a falhar. Então a verdadeira fé, ela sempre, irmãos, ela é testada mediante as provas. A nossa fé, ela é testada mediante a fornalha da provação. E às vezes nós não paramos para pensar que é na crise que a sua fé precisa crescer. Só que muitas vezes na crise, nós naufragamos na fé. É na crise que nós afundamos o barco. É na crise que nós abandonamos o barco. É na crise que nós olhamos para trás. Mas deveria ser nela que você deveria ser de fato aperfeiçoado. Porque é fácil você confiar em Deus sem crise. É fácil, por exemplo, você viver bem, por exemplo, vive bem socialmente falando, financeiramente falando, e tem saúde e tudo mais, e há um momento em que vão dizer assim, então você tem, por exemplo, dinheiro em conta, então há uma ameaça de que o sistema financeiro vai falir e os bancos digitais não vão funcionar, então você pega saco de dinheiro que você tem, coloca na tua casa, você enche o quarto de dinheiro e você está tranquilo, você não terá problema nenhum. Que confiança, o seu celeiro está cheio, você tem fruto na vide, você tem da onde tirar. Não tem dinheiro, mas eu tenho muitos gados para vender. Eu não tenho isso, eu tenho muitas terras para vender. É fácil confiar assim, é fácil. No meio da crise, é fácil confiar quando temos tudo, muito fácil. Difícil é confiar em Deus no meio daquilo que está de fato faltando. E aqui o texto que lemos mostra que o texto de Abacuque está falando deste servo que está buscando a Deus independente do que ele tenha ou que falte. Será que nós somos assim? Será que nós temos priorizado isso? Será que não é no meio das
lutas, não é no meio justamente da crise que nós temos desistido? Será que não tem acontecido isso conosco? Às vezes nós achamos que as crises, elas são opostas à fé, e crise nunca se opõe à fé. Na verdade, a crise, ela tira tudo que não presta da tua fé, porque no meio da tua fé tem crendice, no meio da tua fé tem um monte de coisa que às vezes não, e é na hora, irmão, na hora do aperto que a tua fé vai para cima, ela sobe ou desce. Eu lembro que eu esqueci de botar gasolina no carro na penúltima vez que eu fui, tinha ido, não sei lá quantas, quando foi, tá, com alguns meses, para o culto, e alguns irmãos estavam, não lembro mais quem eram os irmãos que estavam, e uma irmã disse, e eu disse, olha, eu achei a gasolina não vai dar, mas eles disseram, então vamos parar. Mas o que a gente podia fazer? Ou ficava lá até amanhecer o dia, ou vinha. E aí o que tem que fazer é usar a fé, é nessa hora. É nessa hora, não tem outro momento. É essa hora que você vai usar a fé. Não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer a missão. Às vezes Deus opera pelo meio do milagre, às vezes Deus opera por outro meio. Eu não esqueço também uma outra vez, isso já faz pelo menos 18 anos, eu ia para Chapadinha sem dinheiro para botar gasolina no carro. E eu ia, irmão, assim mesmo, não sei como, na fé. E eu saí, e algumas irmãs foram, e teve uma irmã que falou assim, pastor, eu encostei para nós botar gasolina. Eu disse, não, irmão, não, pastor, Deus tocou no meu coração, e eu não tinha nada nesse dia, irmão. E eu vou dizer para você, Deus sabe, não dava nem para chegar lá, mas eu ia, eu não queria saber, eu ia. Vocês estão entendendo? Não sei se hoje eu teria essa mesma coragem. Só que o que eu quero dizer é que fé, ela é isso. Às vezes você é encontrado com muita fé, às vezes você é encontrado com muita incredulidade. Às vezes tem coisas que você tem fé. Você tem fé que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode transformar, mas às vezes você não tem fé que Deus pode mudar o ambiente do teu lar, que você não tem fé que Deus pode mudar o teu filho. Você não tem fé de coisas mais básicas. E às vezes estamos buscando coisas tão grandes e esquecemos do básico. Então as crises, elas não se opõem, irmãos. Elas não se opõem, mas elas amadurecem a fé. A crise é para amadurecer a fé. Você está na prova, está na luta, e a fé vai amadurecendo, porque a Bíblia diz que a fé vem esperança, a esperança vem amor, não é isso? E ela vai crescendo, vai produzindo frutos. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus não quer que a gente tenha apenas fé. Deus quer que a gente venha confiar nele. Ah, eu tenho fé que ele vai fazer isso. É fácil. Irmão, eu tenho fé que Deus pode me abençoar. Eu tenho. Você tem fé que Deus pode te abençoar? Amém. Agora, será que você confia? Com o celeiro cheio, é fácil ter fé e dizer que confia. Com o celeiro seco, irmão, é uma fé e confiança. É como aquela velhinha lá do azeite, da botija. Não tinha nada. Ela disse, eu vou morrer, eu tenho que dar só para o meu filho. Ele, não, dá para mim. Ela não tinha apenas fé, ela tinha confiança. Ela confiou naquele servo. A confiança, ela é algo ainda mais, e Deus quer que a gente confie, não apenas tenha fé. Deus, ele providencia meios, irmão, para te ajudar. Deus vai produzir meios. Só que nós, por exemplo, vamos supor que no teu serviço, o teu patrão tem algo com você, Deus vai usar um meio para fazer com que aquilo não aconteça mais, mas o teu patrão ainda vai insistir na obstinação, porque eles não são sensíveis à voz do Espírito Santo, mas Deus está fazendo. Amém. E aí você vai ver horas a mão de Deus. Você vai dizer, rapaz, aqui é a mão de Deus aqui. Horas você não vai ver a mão de Deus, mas a mão de Deus está operando. Amém. Glória a Deus. E os obstinados continuarão na sua obstinação, mas Deus sempre falará. Amém? Amém? Isso é o que aconteceu com Jó, irmãos. Se você pega a vida de Jó, ele demonstra que a fé prevalece até nas perdas. Jó não era aquele que não tinha, é o oposto deste que cita aqui. Ainda que falte, não, Jó já estava faltando. Jó não era aquele que tinha pouca coisa. Jó era quem tinha muito e perdeu tudo. Jó era aquele que perdeu tudo o que tinha. E quando eu falo tudo, bens, herdades, família, saúde, status,
E só sobrou uma coisa: Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só Deus. Quando eu falo só Deus, eu não estou diminuindo. Estou dizendo que o mais importante não faltou. Eu estou dizendo que tudo faltou, mas Deus não faltou. Amém? E aí você vai ver que no meio da prova, no meio de tudo, ele perdeu tudo. Seus amigos vinham e criticavam, mas ele não esqueceu do caráter de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. A fé dele era: eu posso estar passando o que for, mas eu sei que o meu Redentor vive. A fé ainda estava intacta. A mulher dele dizendo assim: te amaldiçoa logo, amaldiçoa teu Deus logo e morre logo, diabo. Vai logo lá para o inferno, inferno. De tanto trabalho e tudo mais. E ele, com o coração puro, disse: na bonança, estou falando as minhas palavras, para não usar a mesma da Bíblia. Na bonança tu esteve, na riqueza tu possuiu, tinha tudo. Mas quando falta, é que é revelado a verdadeira fé. É na crise. E na crise foi mostrado que ela não tinha a fé que ele tinha. Na crise. E que crise era aquela? Grande crise. Grande era a crise. Então Deus está nos ensinando essa noite que quando você estiver no meio da prova, você pode perder tudo, mas não perca na mente o caráter de Deus, o que Deus é, quem Deus é. O que Jó se apegou foi só nisso, apenas nisso. Quantos outros personagens da Bíblia não estavam na mesma situação como Daniel, que tinha tudo para ser na linguagem de hoje um vadio, na linguagem de hoje um vagabundo, na linguagem de hoje um adúltero, um idólatra, porque desde os 11 anos de idade, 9 anos, foi levado da sua terra como escravo para a Babilônia, e cresceu no meio da Babilônia, e o que restou? Deus. Uma criança com 9 anos não tinha pais para ensinar, uma criança de 9 anos já não tinha mais a presença do pai, a presença da mãe, mas a Bíblia nos mostra que ele não crescia apenas em estatura e em conhecimento humano, ele crescia em graça e em sabedoria divina, de tal modo que a Bíblia diz que Daniel é o profeta mais sábio dos profetas. Da onde veio sabedoria dessa forma? Da onde veio tamanha sabedoria daquele menino? Se a influência era outra. E aí nós aprendemos, irmãos, que é no meio da crise que a fé cresce. É no meio da crise que o seu joelho foi dobrado. E ele falava: Senhor, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, mas seja o meu pai. Senhor, eu sou escravo aqui, mas me trate como um servo. Era na oração que ele foi forjado. Foi na oração que ele foi treinado. Foi na oração que ele venceu a crise. E ele aprendeu, ainda uma criança, aprendeu, irmãos, como servir a Deus no meio de um povo que não queria nada com Deus. Ele cresce, se torna um conselheiro do rei. Eu poderia falar tanta coisa de Daniel, a mensagem inteira eu poderia falar de Daniel aqui. Conselheiro do rei. E os homens tinham inveja. Afinal, estavam em Babilônia, o lugar de bagunça, de inveja. Daniel, resumindo aqui, foi lançado na cova dos leões. Mas é no meio da crise que o quê? É no meio da crise que? Será qual é o tema de hoje? A fé vai crescer no meio da crise. É no meio da crise que a fé cresce. É no meio da crise que a fé ela é colocada no fogo, ela é colocada na prova. Ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. Ou tem um grão lá dentro, ou só é palha a ser queimada.
Daniel estava lá, estava exatamente ali, naquela cova, mas nada podia acontecer com ele. Mas antes, quando colocaram ele em perigo, disseram: olha, Daniel, tu não pode mais orar, tu não pode mais fazer isso. Daniel, sabendo que desde menino, desde criança, foi a oração que fez a diferença. Ele não tinha uma Bíblia para ler, irmãos. Ele não tinha um pergaminho para estudar, irmãos. Ele não tinha nada. Ele só poderia ser treinado na oração. Glória a Deus. E quando ele estava no meio da crise, ele abre a janela e começa a orar. Glória a Deus. Deus ensina a cada um de nós essa noite que no meio da crise você deve abrir uma janela de oração. Glória a Deus. E essa janela de oração não pode fechar. Ela precisa estar mantida. É no meio da crise que Deus responde. É no meio da crise que Deus exalta. Amém? Então a pressão ela pode aumentar, irmãos, como uma montanha. Isso não gera problema nenhum. Mantenha só a janela aberta. O problema pode ficar do tamanho de uma montanha. Abra uma pequena janela. Simples. Muito simples. Amém? Aí você lembra de Esther? Casou. Ela tinha medo do rei que tremia. Porque não é como hoje, que a mulher fala com o que quer com o marido, essas coisas. Não. Podia nem entrar na presença do rei sem autorização dele. E ela estava com medo. Convida todos os judeus para jejuar. E ela estava com medo. E ela abre aquela porta. E nós sabemos que o rei ele poderia apontar o cetro ou virar o cetro. E dependendo da forma que ele fizesse, ela seria decapitada na hora, ou o rei poderia usar de misericórdia. E ela, mesmo com medo, não acha que o jejum fez ela perder o medo. Não fez. Nunca fez. O jejum não foi o que fez ela perder o medo. Porque ela tinha temor de entrar na presença do rei. Por isso ela jejuou, por isso ela buscou a Deus. Glória a Deus. Mas o que aconteceu? A fé que ela tinha no meio daquela crise fez com que ela jejuasse, para que a fé se transformasse em ousadia, porque o medo estava lá. A fé entrou. Só olhar o jeito que ela falou lá: meu rei, veja o jeito que ela fala, a maneira que leia as escrituras, o medo estava ali. Mas a fé no meio da crise transformou em ousadia. E ela teve ousadia, porque ou ela morria, ou todo o seu povo morria. E ela sabia, ou ela venceria, ou ela morreria e todo mundo morreria, se ele não ouvisse o rei, ou se não falasse, tanto ela como todo o seu povo também morreria. Ela sabia que dificuldade estava. É no meio da crise que a fé precisa crescer. Amém? É no meio da crise. Às vezes é que nós não paramos para pensar, para analisar o que nós estamos fazendo na nossa vida, irmãos. Às vezes nós não analisamos. Estamos passando por problemas. Às vezes nós julgamos ter problemas onde não tem. Às vezes nós julgamos não ter onde está de fato tendo. E às vezes não percebemos que estamos naufragando. Não percebemos que estamos afundando. Às vezes não percebemos que já perdemos todo o prazer de Deus e até mesmo a vontade de cultuar. A gente vem para o culto e volta, mas a palavra já não fala mais. Deus já não fala mais. Deus já não age mais. Às vezes não percebemos que estas coisas estão acontecendo. Porque é na crise que você encontra Deus. Não é na crise que Deus te encontra, mas é nela que você encontra Deus. Porque Deus te encontra todos os dias, mas você não aceita o encontro com Ele. Mas na crise, ou você dobra o joelho, ou você se desvia. Ou você fala, ou você afunda. E na crise, você começa a ter um encontro com Deus. Amém? E é na crise que o seu caráter é colocado à prova. É na crise. Você pode fazer um monte de besteira, agora vai ser assim, agora não sei o que. Ou você vai dizer: Senhor, tem misericórdia. É na crise. É na crise que a tua fé é purificada, que tudo que não presta vai sendo queimado. É na crise.
porque é na crise que o eleito se manifesta. Não há outro lugar que Deus não se manifesta que não seja na crise, que o eleito se manifesta. É na crise. Às vezes nós não observamos essas coisas. Às vezes nós levamos a vida como se fosse qualquer coisa. Agimos e agimos, mas não observamos que você pode olhar para uma pessoa que está sorrindo e ela está vivendo uma crise existencial. Ela não saber nada da vida dela. Ela não saber sequer para onde vai, tanto no sentido físico quanto espiritual. Será que não estamos assim, naufragados? Será que não estamos aí assim como que atolados no meio da lama e não conseguimos sair, mas precisamos de ajuda, ainda há vida, ainda há como clamar, dizer: Senhor, me ajuda, e ser puxado, arrastado, porque você não consegue mais sair daquela lama? Será que não estamos assim? Será que nós não vamos analisar que a fé, ela precisa de crises, de tempos em tempos, passar por crise para que você se aperfeiçoe? Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa em outro lugar, a não ser na fraqueza, a não ser na debilidade. É na debilidade que Deus te encontra, não é na exaltação, não é no sentimento que está tudo bem, não é no sentimento que está tudo, não é. Nunca foi. Nunca foi assim. Ontem eu tive uma visão de alguém fechando uma porta, mas a porta, ela não tinha, como é que é o nome, aquele negócio do lado, ferrolho não, é ferrolho não, né? Ela não tinha aquele espino do ferrolho, e a pessoa abria a porta e ela não podia mexer porque ela estava caída, e a pessoa botava a porta no lugar, como se estivesse bem, tudo resolvido, parece que resolveu, e aí botou os seus bens lá dentro, e guardou como se tivesse resolvido. Às vezes nós estamos fazendo isso. Você está guardando algo, você está dizendo: não, eu estou guardando as bênçãos de Deus, estou guardando sem segurança nenhuma. Você está se iludindo. Você nunca resolveu o problema, está ali. Você fechou de um jeito que parece que está resolvido. Parece que resolveu, parece que as coisas estão resolvidas. Não estão resolvidas. E aí crise vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. E o tempo passa. E você não aproveitou para ser forjado e vencer, para se diminuir, se humilhar. E quando você faz isso, você faz com que você seja testado, reprovado, e muitas coisas podem acontecer de ruim conosco. Até quando vamos ficar assim? Até quando vamos deixar os problemas serem maior do que nós? Até quando? Então eu espero, irmãos, teria outras coisas para falar, mas eu espero que Deus tenha falado conosco essa noite. Amém? Espero que Deus possa agir em nosso meio. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Depois da sua oração, o irmão vai louvar o hino. Nós vamos para nossas casas. Senhor Jesus, renova cada força, renova cada coração, restaura cada vida. Aqueles que ainda estão lutando, aqueles que ainda têm força e aqueles que já estão naufragados, à deriva. Senhor, da força, da vitória. Repreenda, Deus, todo o mal no nome do Senhor Jesus. Eu quero só orar pela irmã, não precisa nem vir não, eu vou só, a irmã Rafaela. Eu vi uma visão, como se fosse numa praia, irmã Rafaela, e nessa visão, não era como que as ondas agitadas, era como se você estivesse banhando, sabe aquelas ondas que vão e voltam mais leve, se quebrar, sabe, faz ondulações, e ela estava levando você para o fundo, e ela ia levando suavemente para o fundo, você
é como se estivesse brincando, aí seu pé, às vezes, quando ela baixava um pouquinho, tocava, você voltava. E uma hora, os seus pés já não tocou mais no chão e você foi para o alto mar. Deus manda dizer para você que há coisas que você se deixa levar. E aí você, às vezes, sente o pé, sente o chão e volta um pouquinho. Mas você mesmo está brincando nessas ondas, que parecem ser inofensivas, mas elas podem te levar para o fundo do mar. Certo? Eu não sei o que é, tá, irmã Frala? Eu não sei, só vi essa visão e discernimento. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo.